é convocado por Jesus para poder o Brasil receber esse maravilhoso presente da evolução humana, para receber esse achote de luz, porque o Brasil não tinha débitos históricos graves. Eram a Guerra do Paraguai e a escravidão negra. Mas a escravidão negra era portuguesa. E uma brasileira proclamou a Lei Áurea, a 13 de maio de 1888. A jovem e delicada brasileira Princesa Isabel. E a Guerra do Paraguai, tão lamentável, o Brasil iria pagar mais tarde com a construção de Itaipu, muito mais útil ao Paraguai, que nos vende energia da obra colossal, que é uma das maravilhas do mundo moderno, que foi construída no Rio Paraná, Paraguai. Mas era necessário, dizia São Luís, ao nobre espírito do anjo Ismael: o que é que o Brasil nos dará para nós darmos a glória da doutrina de Jesus? E foi negociado, entre aspas, que o Brasil receberia 2 milhões de franceses, aqueles mesmos da noite de São Bartolomeu, aqueles outros da Revolução de 89, que teriam que nascer no país neutro, em que não houvessem os ódios para uma nova revolução. Assim é a lei da reencarnação. Nasceriam numa terra com a qual não tinham compromisso, mas que era um Éden para dar-lhes a liberdade. E logo começaram a renascer nas terras brasileiras, desde o momento histórico de Napoleão Bonaparte, aqueles franceses exilados, para que por volta de 1857 em diante, as notícias de Paris chegassem à terra brasileira e encontrassem uma imensa receptividade. A cultura era francesa. A democracia exigia que todos os diplomatas se comunicassem em francês. E então a doutrina dos espíritos vem na língua francesa e encontra aqui almas francesas que de imediato sintoniza com o método platônico, o diálogo, a melhor maneira de educar, e encontra uma receptividade desde o arroio Chuí até as grandes catadupas de água da Amazônia. O Espiritismo fascina a alma brasileira, que recebe do coração da África negra os seus arquétipos, as suas comunicações mediúnicas, e na alma gentil dos indígenas, as lindas canções de natureza mitológica de Tupã, de Ceci, de Peri, do rio Solimões, repetindo a Bíblia. E choveu, choveu, choveu. Então Tupã disse ao primeiro casal: montem em uma palmeira para reproduzir o mundo mais tarde. E numa das imensas palmeiras, ou palmácia, perto do Maranhão, eles se exilaram e as águas levaram até longe, onde a palmeira ficou, e eles saltaram e repovoaram a terra, nascendo o rio Solimões. A mesma mitologia bíblica do dilúvio, que foi parcial e não geral. E o Brasil recebeu as bênçãos de espíritos de escola, daqueles pioneiros do cristianismo, da primeira hora. Leia-se o Ave Cristo, do Espírito Emmanuel, das Gálias, a vida cristã na cidade de Lyon,
por volta do século II. Leia-se a vida do irmão Corvino, dedicada a educar crianças, e leia-se Adolfo Bezerra de Menezes, cerca de 17 séculos depois, o apóstolo da caridade, repetindo os momentos da grande colina de Lyon, onde ainda encontramos os vestígios da cultura romana. Aqui está, portanto, o espiritismo de alma francesa, amparado por almas francesas ante a brasilidade que se fascina. Entre este povo miscigenado, em que os ódios se desfazem como a névoa da noite, ao beijo do dia. Nessa alma brasileira gentil e cantante, rica de esperança, neste país continental, Jesus abre os braços e escreve Humberto de Campos, em uma alegoria fascinante: pátria do Evangelho, coração do mundo. Quantas ironias eu tenho ouvido a respeito disso, mas a ironia não abate o ânimo da grandeza. E gostaria de confirmar, não que o Brasil é uma nova Israel, mas de confirmar o acerto da mensagem, porque no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, permitam-me os europeus, foi o Brasil que levou de volta, que reacendeu a mensagem do Evangelho de Jesus. Portugal estava sob a dominação de Salazar, 40 anos de ditadura. Era proibido o culto religioso do espiritismo. Eram proibidos comunismo e maçonaria, todos colocados no mesmo volume e destruídos. Quando chegaram os primeiros brasileiros, e em pleno período salazarista, cantaram o Evangelho de Jesus na Rua da Fé, na casa da comarca de Arganilo, no dia 15 de agosto de 1967. Era não só proibido, mas a PIDE, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, inspirada na Gestapo da Alemanha, brandia e praticava atos ignóbeis. E a alma brasileira, ela estava falando daquele Jesus da montanha, não o crucificado, mas o Jesus do lago de Genezaré, que amava as criancinhas e distendia os braços à dor. No mesmo período de 67, na Espanha vencida pelo generalíssimo Franco, onde era proibida a propagação da doutrina espírita, que já havia sofrido ali o terror do abominável auto de fé de 9 de outubro de 1860. Era proibido, sob pena de prisão, a prática do espiritismo, porque o Estado era católico. E a alma brasileira vai e canta. Vai cantar em Barcelona, em homenagem a Maria Domingo Soler. E o pequeno grupo subterrâneo de pessoas espíritas pede permissão policial. Eu tenho o documento, para quem quiser ver. E a polícia cede, porém pede para que o número seja reduzido dos participantes. E renasce o espiritismo da Espanha, renasce em Portugal. Mais tarde, na Polônia, do Papa João Paulo II, é proposta uma mensagem espírita numa livraria esotérica. E quando chegam o orador, o tradutor e mais 2 amigos, a polícia estava na porta, porque, assolados pela intolerância clerical, católicos pretendiam empastelar o local e proibir que assim fosse. E ali estava a polícia secreta,
porque era alguém que havia recebido o título da paz internacional em Genebra, e que a polícia chegou à conclusão de que não ficava muito bem para a Polônia, em nome de uma fé religiosa, impedir que alguém que carregava a mensagem da paz terrestre fosse interditado de falar a respeito das suas ideias espiritistas. E aqueles mesmos policiais participaram da reunião e ficaram até o momento em que foi criado o primeiro centro espírita pós-guerra na Polônia. Grupo Espírita Leon Denis. E assim por diante, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Chico Xavier ali estivera com o Dr. Valdo Vieira em 1965, mas não havia movimento espírita, era movimento espiritualista. E numa cidadezinha, Elan College, da Carolina do Norte, na residência de um árabe brasileiro, que traduziu ao árabe o Livro dos Espíritos, Mr. Haddad, começava um pequeno grupo a surgir nas terras da Carolina do Norte, do período terrível da guerra.